Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Gel número 137, hoje é sexta-feira, 18 de junho de 2021. O primeiro tópico que eu trago para vocês hoje é uma síntese dessa viagem importante do presidente Biden dos Estados Unidos à Europa. Começou na semana passada, na quinta-feira, quando ele chegou no Reino Unido, teve encontros com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, no dia 10. Essa reunião, basicamente, uma reunião muito mais importante para o Johnson do que para o Biden, reafirmando a importância dos Estados Unidos para o Reino Unido. Todos lembram que o Reino Unido deixou a União Europeia e o país precisa muito dos Estados Unidos agora, principalmente em termos de comércio exterior. Então, esse dia 10 foi bastante centrado nessa questão das relações bilaterais entre Estados Unidos e Reino Unido. A reunião dos líderes do G7 foi de 11 a 13, também no Reino Unido. Eu já tinha comentado na semana passada, contou com 4 convidados esse ano: África do Sul, Índia, Coreia do Sul e Austrália. Vocês lembram que eu lamentei a ausência do Brasil nesse grupo. Inclusive chegaram a chamar de... o Boris Johnson, na verdade, né, chegou a chamar esse evento aí de Democracy's 11 Initiative, né, uma iniciativa democrática dos 11, né, 11 democracias. E eu acho que poderiam ser perfeitamente 12 com a inclusão do Brasil. O único que não esteve fisicamente presente no evento foi o primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi, em função aí da situação do coronavírus no seu país. De bastidores, me chamou a atenção o fato de que Coreia do Sul e Japão, os dois chefes de Estado, não conseguiram se entender. Havia uma possibilidade de um encontro de bastidores entre os dois países. Isso acabou não acontecendo. Eu achei isso ruim, porque havia uma expectativa grande da Coreia do Sul vir a compor aquele Quad, que é aquela iniciativa que inclui Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão, mais ou menos contra a China. A Coreia do Sul com muito receio de se posicionar claramente contra a China, então acabou não acontecendo essa reunião entre Coreia do Sul e Japão. Em linhas gerais, a reunião do G7 de novidade trouxe um plano do presidente Biden, um plano, como eu tinha comentado no último podcast, um plano de um grande movimento de infraestrutura para auxiliar os países pobres pós-pandemia. Então, essa foi o grande tema da reunião do G7 desse ano. Logicamente que o maior de todos é a volta dos Estados Unidos à liderança, digamos assim, do Ocidente, a liderança dos países aí, digamos assim, contrário às autocracias como China, como Rússia, etc. Mas, além disso, destaca-se a questão do combate à Covid, incentivo à distribuição de vacinas, a questão também desse plano que eles chamaram de B3W, Build Back Better World, né, em termos de construir um mundo melhor, né, novamente, e, logicamente, capitaneado pelos Estados Unidos. Na reunião da OTAN, na segunda-feira, dia 14, um comunicado bastante extenso e interessante analisar o comunicado final da OTAN, toca em vários pontos. Por exemplo, mas deu para rastrear algumas coisas interessantes, como a Rússia foi citada 62 vezes nesse documento, enquanto a China apenas 10. Isso mostra bem a dificuldade dos Estados Unidos de vender, entre aspas, vender a ideia para os seus aliados da OTAN na Europa contra a China, né, de que a China é a grande ameaça. Então isso aí ficou bem claro nessa declaração final do evento de segunda-feira, mostrando que os Estados Unidos tentam vender essa ideia de que a China é o grande inimigo, mas a Europa ainda não comprou muito essa ideia, né? A Alemanha precisa muito do seu comércio bilateral com a China, a França também precisa, outros países da Europa, de uma maneira geral, precisam, e eles frisaram bastante, eles mantiveram na declaração final desse encontro da OTAN de segunda-feira que a Rússia é a grande ameaça. Então tem um trechinho que eu peguei da declaração final que fala claramente que os atos agressivos da Rússia constituem uma ameaça à segurança euroatlântica. Né? Falou ameaça, a palavra ameaça claramente. E depois, quando falou de China,
falou que o aumento da influência e das políticas internacionais da China apresenta um desafio, né? Então, contra a Rússia, ele usou o termo ameaça, contra a China, eles usaram o termo desafio. Isso eu achei bastante interessante. Falaram de vários assuntos, falaram da questão da Bielorrússia, daquele avião que teve que pousar e foi preso um jornalista bielorrusso quando estava sobrevoando o espaço aéreo da Bielorrússia, já comentei aqui com vocês. Falaram também sobre a necessidade da desnuclearização da Coreia do Norte, falaram que o Irã não pode ter armas nucleares, falaram isso aí claramente. Falaram da preocupação com relação à guerra civil na Síria, que está no seu 11º ano e ainda não resolveu. Falaram de algumas questões na África. Nada de América do Sul, América Central, nada. A única coisa no documento inteiro foi apenas mencionar a Colômbia como parceiro da OTAN, o único parceiro da OTAN na América Latina. Mencionou também na declaração final os outros parceiros da OTAN, como Japão, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia, mas nada, não falaram de Golfo da Guiné, por exemplo, a questão da pirataria do Golfo da Guiné, nada disso. Então, em linhas gerais, a reunião da OTAN foi novamente, vocês podem contar com os Estados Unidos voltou, tudo bem, estamos aqui para ajudá-los, mas o Biden não conseguiu vender, digamos assim, não conseguiu que a declaração final fosse tão forte contra a China como ele desejava. E aí tivemos uma reunião na terça-feira do Biden também em Bruxelas com os líderes da União Europeia. Foco ali foi comércio bilateral entre Estados Unidos e União Europeia. Essa era o ponto mais importante. E veio então na quarta-feira, dia 16, em Genebra, o grande encontro entre o presidente Biden e o presidente Putin da Rússia. Não teve uma entrevista coletiva dos dois com a imprensa, cada um falou separadamente. Nada de muito importante saiu dessa reunião, a não ser a confirmação do restabelecimento das relações plenas diplomáticas em termos de troca de embaixadores, porque vocês lembram que os embaixadores de Rússia e Estados Unidos tinham voltado para os seus respectivos países, isso aí já foi confirmado que vai voltar ao normal. Assuntos como, por exemplo, chamou bastante atenção, o Biden pelo menos disse que foi bem claro com Putin com a questão dos ataques cibernéticos. Disse o Biden que colocou para o Putin claramente que ataque a infraestruturas críticas dos Estados Unidos, como ocorreu em relação àquele oleoduto que vocês lembram, sistema de oleodutos nos Estados Unidos. O Biden foi claro com o Putin que não aceitará, mesmo, isso aí é um dado interessante, mesmo que seja perpetrado por grupos dentro da Rússia, né? Então o Biden deixou entender que os Estados Unidos desconfiam de que o Estado russo apoia esses grupos hackers dentro do Estado russo, né? Então isso foi uma questão importante. Na declaração outros pontos, controle de armas foi positivo, a volta de um relativo acordo entre os países na parte de controle de armas. O Navalny, o Putin não citou o nome dele, mas comentou que o Navalny, sem falar o nome, é um agitador, tenta desestabilizar o Estado russo, etc. Ou seja, falou bastante mal do Navalny. E a questão da Ucrânia também foi comentado entre os dois, foi um tópico entre os dois, mas não teve grandes avanços. O Biden comentou, o Putin não confirmou, o Biden falou sobre China, né? Disse que insinuou aquilo que eu comentei na semana passada, de que não seria bom para a Rússia uma guerra fria agora, lembrou das fronteiras que a Rússia possui com a China, ou seja, mais ou menos, eu pelo menos entendi que o Biden insinuou aquela condição que eu comentei na semana passada, de que para a Rússia essa aliança com a China não é positiva. Então ficou aberto assim, não ficou marcado nenhuma visita, tipo a ida do Biden à Rússia ou do Putin aos Estados Unidos, isso não ficou marcado, ou seja, as relações entre Rússia e Estados Unidos continuam tensas, mas eu diria que já caíram um step após essa reunião da quarta-feira. Também em termos de disputas hegemônicas, enquanto acontecia essa reunião, nessa semana de reuniões, na terça-feira, a China fez aí a maior aproximação sobrevoo de aeronaves dentro da área de interceptação de Taiwan. Taiwan possui uma área aérea de defesa, né, que eles chamam de zona de identificação aérea de Taiwan.
e na terça-feira 28 aeronaves chinesas entraram dentro dessa zona, ou seja, numa clara demonstração de que a China não gostou das menções contrárias à China que surgiram nas declarações de domingo do G7 e da segunda-feira da OTAN, né, dizendo que ninguém pode se meter com assuntos internos da China, ou seja, reafirmando aquela condição de que Taiwan é um assunto interno da China. Em relação à terceira parte do nosso Conexão, balanço da pandemia, boas notícias com a queda expressiva dos números na Índia essa semana, tanto em termos de número de casos como em termos de número de mortos. Né? Teve uma reportagem essa semana mostrando que os números da Rússia estão totalmente equivocados, porque eles comparam a diferença de óbitos de um ano para o outro. Essa reportagem da Reuters é bastante interessante, ou seja, os números reais aí de óbitos da Rússia deveriam estar em torno de 400 mil pessoas e os números oficiais, 125 mil pessoas morreram de Covid na Rússia, mas os números corretos, de acordo com as reportagens da Reuters, deveriam ser em torno de 400 mil. No Japão, fazendo aí uma diplomacia da vacina, distribuindo vacinas por alguns países da Ásia, do leste da Ásia, como Vietnã, e promessa de distribuição também para Malásia, Indonésia, Tailândia, Filipinas, ou seja, vários países ali do Sudeste Asiático que o Japão tem interesse de estreitar relações, obviamente tendo aí a China como a grande preocupação. E também falando da pandemia, como uma notícia positiva, ontem, quinta-feira, o Brasil passou de 2 milhões de doses aplicadas em 24 horas, um recorde, um número bastante expressivo, excelente número. É importante que nós continuemos com a vacinação aí a pleno vapor, porque é ela que vai conseguir segurar essa terceira onda. Quarta parte do nosso Conexão, o quadro do Estamos de Olho. Eu trouxe 4 questões aqui rapidamente para vocês. Questão de Israel e Palestina. Foi confirmado o novo primeiro-ministro de Israel, o Naftali Bennett, e logo depois o Hamas já fez um ataque contra Israel, que foi retalhado por Israel, ou seja, a situação ali na faixa de Gaza com Israel ainda é tensa, e vamos ver como que vai esse novo governo, um governo de coalizão, com vários partidos. Muitos especialistas são céticos que esse governo vai dar certo. A previsão é que o Naftali Bennett fique 2 anos como primeiro-ministro e depois o Yair Lapid fique os outros 2 anos como primeiro-ministro. Vamos aguardar e acompanhar essa situação interna de Israel, que obviamente afeta a segurança na região ali com a Palestina, especialmente contra o Hamas. A crise na Colômbia. Essa semana o dado mais relevante que eu trago para vocês foi um atentado à bomba na terça-feira contra um batalhão do exército colombiano. O governo colombiano atribuiu isso contra o grupo guerrilheiro ELN. Isso aí feriu 36 feridos nesse ataque. Há muito tempo que não acontecia um atentado como esse na Colômbia. E aquela questão, principalmente na região de Cali, de protestos e de bloqueio de estradas, ainda permanece, ou seja, a situação na Colômbia permanece tensa e estamos de olho. O terceiro aqui do nosso quadro, eleições gerais no Irã, hoje, sexta-feira. A expectativa é a vitória do Ebrahim Raisi, como eu já falei em outros podcasts. O Raisi, ele é o indicado do líder, do Supremo Líder, muito alinhado com o Supremo Líder do Irã, o Ali Khamenei. Há a expectativa, inclusive, de que no futuro o Khamenei venha a fazer o Raisi o seu sucessor como líder supremo dentro do Irã. Vamos aguardar o resultado das eleições que estão ocorrendo agora lá no Irã. Há uma pequena expectativa sobre o Abdelnasser Hemati, que foi presidente do Banco Central iraniano e é mais moderado do que o Raisi. O Raisi é bastante conservador, um clérigo bastante conservador, presidente do judiciário no Irã atualmente. E tudo leva a crer que com a vitória do Raisi, o Irã vai, digamos assim, vocês lembram que aquele acordo em relação ao programa nuclear iraniano, JCPOA, ainda não foi, digamos assim, reativado por conta aí os Estados Unidos ainda não se acertou com o Irã em relação à volta. Você lembra que o Trump saiu do acordo em 2018 e o Biden ainda não voltou para esse acordo, estão negociando
e talvez a assunção de um conservador como o Raisi possa indicar aí que aí o Irã vai partir forte para outras opções, como é o caso da China, como é o caso da Índia, em termos de aliança. E o quarto item do Estamos de Olho é uma declaração do Kim Jong-un da Coreia do Norte. A gente não tem falado muito de Coreia do Norte aqui, mas o Kim Jong-un essa semana deixou claro num depoimento dele, num statement dele, de que a situação, ele admitiu que a situação da fome dentro da Coreia do Norte, em função aí das sanções comerciais do Ocidente contra a Coreia do Norte, a fome na Coreia do Norte é uma questão que preocupa, e isso é importante porque nós não temos nenhuma informação de dentro da Coreia do Norte com relação a esse assunto e nem em relação a como está a Covid dentro do país. O governo da Coreia do Norte não admite que tenha nenhum caso de Covid dentro da Coreia do Norte. Sabemos que isso aí é muito difícil, então assim podemos estar aí prestes a ver algo de diferente vindo da Coreia do Norte em função da situação interna do país. E no último quadro nosso, Boas Notícias, eu não tive tempo de falar na semana passada com vocês, mas no dia 9 de junho o Brasil assumiu o comando da Força Tarefa 151, que é uma força-tarefa cuja sede fica no Bahrein, dentro do Golfo Pérsico. O almirante André Félix, da Marinha Brasileira, junto com outros 10 oficiais da Marinha do Brasil, no dia 9 de junho, assumiram o comando da Força-Tarefa, com vários navios e aeronaves que patrulham aquela região ali do chifre da África, onde tem a região da Somália, Golfo de Aden, Mar da Arábia, contra atos de pirataria. Vocês lembram que essas questões os ataques de piratas naquela região ficaram muito famosos há anos atrás, inclusive gerando até filme. A situação melhorou bastante com o emprego de navios e aeronaves de várias marinhas, não apenas da Europa e dos Estados Unidos, mas também Marinha do Japão, Coreia do Sul, porque ali é um ponto focal importantíssimo do comércio marítimo internacional. O tráfico marítimo ali é muito intenso e os atos de pirataria ali estavam ocorrendo com muita frequência, e ali foram estabelecidos vários grupos, forças-tarefas de navios e aeronaves controlando. A Força-Tarefa 151 é a principal delas e atualmente comandada por um brasileiro. Isso é uma demonstração aí de respeito da comunidade internacional pela qualificação dos militares brasileiros. É sim uma boa notícia. O comando vai até novembro. Não apenas o Brasil dá uma demonstração de comprometimento com questões globais, como também os nossos oficiais se preparam para uma possível, digamos assim, caso venhamos a criar uma força-tarefa multinacional para combater a pirataria no Golfo da Guiné. Golfo da Guiné, sim, hoje o epicentro, o ponto mais importante onde os casos de pirataria ocorrem no mundo como um todo. Então, digamos assim, essa presença dos oficiais brasileiros lá na Força Tarefa 151 até novembro acaba sendo também uma oportunidade deles se qualificarem para uma possível presença no Golfo da Guiné. Vamos aguardar. Com isso, encerro o nosso Conexão GEL número 137, desejando a todos um excelente final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Obrigado.